Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Hoje eu tenho um ajudante. Por quê? Porque, porque a gente vai arrumar a casa. Vamos arrumar a casa. Aqui já é 1h30 da tarde. A casa tá tudo para arrumar, porque hoje levantamos mais tarde, como nós estamos no período de férias. O Léo, essa semana, tá trabalhando de tarde, então nós não temos hora para levantar. Tarde, eu levantei, era 8 horas hoje, digamos, é um dos dias mais tarde que eu levanto. Mas aí levanta, toma um café. Aí demos um pulinho no mercado. Tinha que pegar fruta, mas nunca é só fruta, né? Claro que não. Aí pegamos o que estava faltando em casa. Passei na Action pra. O que foi pegar na Action? Ah, mais potes que eu comprei. A última vez que eu fui lá, eu comprei uns potes de armazenamento que eu adorei. E é dois e pouquinho, eu acho, cada pote. A gente compra mais uma coisa. Aí passamos lá para pegar os potes, né? Mas o mais baixo já não tinha mais. Então eu comprei do mais alto, porque é bom para guardar fruta na geladeira, guardar salada e nunca é também só os potes. Aí compramos mais algumas coisas. Tá tudo dentro das sacolas porque chegamos, eu só esquentei o que tinha pronto. Porque o Léo tem que almoçar e já foi trabalhar, acabou de sair. Aí agora eu vou guardar todas as compras. Pegamos esse. Essas aqui são aquelas cobertinhas de microfibra. Tava 8 euros cada uma. Aí eu já queria desse tom de cor aqui para os meninos, porque no inverno eu gosto de colocar essa aqui embaixo dos edredom, porque fica mais quentinho, é mais fácil também para lavar, seca rápido. Em vez de colocar o sobre-lençol, coloca esse. Agora tá 8 euros, mas se deixar esfriar, sobe para 16. Dobra o preço. Aí peguei duas, porque o preço estava ótimo. E depois nós mostramos o resto das coisas, né, amor? Uhum. Mas antes de eu começar a organizar a cozinha, que tá tudo aqui para fazer, compras para guardar, eu vou colocar roupa a lavar, porque eu também ainda não coloquei roupa para lavar, que como eu ia sair, eu não gosto de deixar a máquina sozinha funcionando. Porque eu nunca sei o que pode acontecer. Precaução mesmo, pode faltar água, a máquina pode, não sei, dar algum problema, dar um curto-circuito, então eu nunca deixo as máquinas funcionando quando eu saio de casa. Se estiverem funcionando e eu decidir sair, eu dou uma pausa, deixo elas ali na pausa, mas não deixo funcionando porque eu tenho medo. Eu não estou em casa, eu não estou ali o tempo todo, né, ouvindo barulho, controlando quando estou fora. Não, eu prefiro sempre deixar para ligar, lavar louça, lavar roupa, sempre quando eu estou em casa, para não ter risco nenhum. Então vamos lá colocar as roupas lavar, né? Sim, Vamos levar as titia junto? vamos. Já separei as roupas escuras. E agora vamos colocar tudo aqui para lavar. Não é muita coisa. Agora que é verão, então suja menos roupa. E aí eu acabo lavando uma, 2 vezes só por semana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa perdida. É, Aí para roupas escuras eu uso desengordurante. me posso colocar alguma coisa? Sim, isso ajuda. Sim. Amaciante. Fica mais do ladinho que são os titios, não enxerga. Hum. É bem cheiroso. Em sabão a garrafa tá vazia, então nós temos que Enche. encher. Toma cuidado, né? Basta. Aí já vamos colocar direto aqui. E vai tudo no olho, porque é mais ou menos a quantidade de roupa e quanto ela é suja. Então, não tem uma medida. É tudo a olho mesmo.
Eu posso Pode dar o play. aqui? É. 1h30 tá limpa. Agora vamos pra cozinha. Ainda tem os pratos do almoço aqui. Ainda tem louça limpa na lava-louça, então eu tenho que tirar aquela louça para daí colocar essas. Mas antes eu vou guardar as compras por causa das coisas que vão na geladeira. Mãe, deixa meu banquinho ali pertinho da porta do banheiro, para que depois eu vou usar para te ajudar a fazer o bolho. Tá. Escolar, sabe? Uhum. Escolar que vou fazer. Aí pegamos uma baguete para fazer sanduíche de tarde. Esse aqui é um pão de batata. Nós amamos. Pão de batata? Esse aqui é um outro pão que é o favorito do Léo. Esse aqui se chama pão cristal. Só tem aqui fermento, farinha e água. Então é um pão bem básico, mas é um dos favoritos do Léo. Pegamos esse de uma durabilidade maior para fazer sanduíche. De vez em quando a gente pega, mas não é sempre. As putia, né? Que aqui são aqueles que eu já mostrei para vocês, que ele é assado na pedra, que é para fazer sanduíche. Ovos, é claro, não pode faltar ovos nessa casa. Quem lembra que no Brasil eu fazia aquele queijinho, que eu primeiro talhava o leite com limão ou vinagre para ele granular e para depois eu misturar com nata. Aqui eu não faço porque eu já encontro praticamente pronto no mercado os ingredientes, que fica maravilhoso. Então eu vou fazer e aí eu mostro para vocês. Esse aqui é uma salada de frutos do mar que o Léo pegou. Eu acho que ele já tá pronto. Essas são coisas que o Léo gosta. Eu não sou muito fã de frutos do mar. Ele pegou como se fosse bacon. E eu peguei a pancetta, que é a barriga do porco, né? Esse é para fazer uma massa, alguma coisa. Leite, é claro. Esses leites aqui, ele tem a durabilidade de 3 dias no máximo só. Aí aqui são os sorvetes, picolé. Peguei mirtilo porque eu vou fazer geleia. Compensa, eu pago 5 euros esse meio quilo de mirtilo, mas dá 2 vidros de geleia, então compensa muito. Aí o iogurte, o nosso favorito, né, que é esse de montanha, que é de feno. É maravilhoso esse iogurte, ele não tem açúcar. Aí mini pizza, são coisas que meu marido pega quando nós vamos no mercado. Aí eu peguei um açúcar demerara. E tem 2 leite condensado, porque o Léo quer que eu faça um bolo de sorvete. Faz muito tempo que eu não faço. Acho que o André nem comeu isso. Não, eu comi uma vez. Uma vez, tu lembra? Sim, eu lembro. Aqui na Itália eu não fiz nenhuma vez, então eu vou fazer o que o Léo tá me pedindo. Mamãe, então... Mami, que chega. Mãe, agora... Aí de salada eu peguei alface americana, rúcula. O Léo pegou salsinha fresca, cebola fresca. Esse aqui são as cebolas, aquelas maiores, que são chamadas de chipolotto, né? Chipolotto. Tomatinho, não pode faltar. Tomates normais, aquele salada aí do Brasil. Uvas. Já comi. Tomates coração de boi, que é os nossos favoritos, mas eles não são baratos. Pegamos 3. Laranjas, né? Também não pode faltar nessa casa. Mamãe, tu já tinha pego. Pepino. Não, esse aqui é abobrinha, porque eu vou fazer conserva de abobrinha.
pepino, porque eu vou fazer da mesma forma. Eu já fiz, já compartilhei aqui no canal, mas eu vou fazer de novo, né? E vou gravar para vocês. Maçãs, porque não pode faltar aqui em casa, e porque eu quero fazer uma salada de beterraba com maçã, que eu tenho muita vontade de provar. Ah, não, eu acho que eu vou gostar pouquinho. Aí, 2 melões, que é a época dos melões, então a gente come bastante melão. E uma melancia pequena, porque grande aqui em casa não temos espaço para guardar e elas estragam muito rápido. Então, pegamos uma pequena. Não vai bater, André. Não. Já tem meia cortada na geladeira que eu vou tirar a casca e pôr no pote para depois nós comer. Mãe, ela é bem leve, um pouco leve. Mãe. Agora qual que prende água? E para todas essas coisas aqui... Deixa eu ver se estão todas aqui, se já foi guardado alguma coisa. Não, acho que não. Para tudo isso aqui nós gastamos 70 euros. Para nós é um gasto ok, porque aqui tem produtos de mais qualidade, tem muita coisa que é bio, né, que é sem agrotóxico, então para nós tá ok, né? É mais ou menos isso que nós gastamos por semana. Não é sempre as mesmas coisas, porque né, a gente compra conforme vai precisando, e é um valor ótimo para nós. Já foi mais barato, né? Eu já falei em alguns vídeos para vocês. Mas aqui também as coisas estão caras, mas graças a Deus ainda podemos ir no mercado, comprar aquilo que temos vontade, comer tudo aquilo que nos dá prazer em comer e podemos pagar por isso, que é o mais importante de tudo, né? Agora eu vou colocar já os que vão para a geladeira, na geladeira. As frutas eu tenho que lavar todas, mas antes de eu lavar as frutas eu tenho que organizar a pia, que tá uma bagunça. Mas essas que eu não preciso lavar, já vou colocar. E para guardar as coisas na geladeira, eu sempre costumo limpar, então paninho úmido para dar uma limpada. E aqui eu tenho que ir organizando para caber tudo, que senão não cabe, né? Porque a geladeira não é tão grande. Um pouquinho, né, mamãe? Uhum. Até no... Eu já tinha o leite, aí como eles estragam muito rápido, então já peguei outro. Esse aqui eu vou deixar na geladeira, mas eu já vou mudar ele porque eu vou fazer já a mistura para deixar pronto o queijinho que nós gostamos de comer. Esse aqui principalmente tem que ir para a geladeira, porque tem frutos do mar e eu tenho medo desses trem, eles estragam muito rápido. Mamãe gosta de fruta do mar. Gosta? Uhum. Igual o papai. É, né? Uhum. Você é igual o papai. É igual o papai, né? Uhum. É bem bom. Eu já comi uma vez. Camarão. Aí essas pizzas são congeladas. Aí eu tiro da caixa, porque senão é muito volume. Ó, como já reduz. E aí elas vão no congelador. E os sorvetes também, né? Os picolé. Espero que já não estejam moles. É. Isso aqui fica o dia inteiro. Bastante, mãe. Não? Não. Tá. Ainda bem. Que depois... Vem quantas unidades? Nem sei. 8 unidades. Eles são de café. Não, de cacau. É, chocolate e café, né? Cacau e café, chocolate. Eu acho que é bem bom, mamãe. É, sim. É? Sim, já comeu desse. É? Não. Eu acho.
Chucami era bem bom, mamãe. Hoje é dia de colocar papel para reciclagem, que eles passam amanhã de manhã. Aí depois levam lá para baixo. E agora, antes de eu começar a limpar essa pia, tem que tirar a louça daqui para colocar a louça suja. Aí o André vai ajudar a mamãe, né? Sim, eu vou, claro. E agora nós vamos acelerar aí um pouquinho para vocês acompanhar nós trabalhando, né, filho? É. Cause it looks like you're a fallen angel. And wherever you have been now, baby, I don't wanna know, don't wanna fight, just wanna stay in this paradise. If only for a minute longer. Just wanna stay. So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. This is paradise. Cause it feels like we've been falling lately. And wherever we are heading, baby, don't wanna know, don't wanna lie, just wanna stay in this paradise. This paradise. If only for a minute longer. Just wanna stay in this paradise. Come on, baby. So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like On and on till we go crazy until the dawn. And it feels like I'm on fire. On and on till we go crazy until the dawn. And it feels like I'm on fire now. Feels like I'm on fire now. Is this paradise? Is this paradise? So come on, baby, and hurt me. Let's see what you got. Hurt me, touch me, feel me. Doesn't matter what we'll be. Still been through a lot. Hurt me, touch me, feel me. 'Cause it feels like paradise. Feels like paradise.
Aí, para lavar as uvas, que essas são a granel, que a gente compra no mercado, aí eu coloco uma colher de bicarbonato. Tá versão. E aí deixo de molho uns 15 minutos e depois enxagou, porque uva não tem como lavar com bucha, né? The places that we ate, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance, but I screwed it up once more. It's been years and it still kills me. Your dynamite so fucking pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, darling, don't let me go. I wanna see through this, so just hold me close. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time. Lost in the crowd, but yeah, you drown out the sound. I wish I knew what you were thinking about. Is this thing in my head delusional till I die, babe? At least we stand a chance then, right? It's been years and it still kills me. Your dynamite so fucking pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, darling, don't let me go. I wanna see through this. Já vou preparar aqui o nosso queijinho. Então, isso aqui é fioque de latte, é como se fosse o nosso queijo, nosso leite talhado aí no Brasil. Dá para comer ele assim no pão. Ele já vem com um pouquinho de leite, né? Mas não chega a ser cremoso. São floquinhos, ó. Acho que vocês conseguem ver. De leite. É bem gostoso, já é salgadinho. Então, eu não preciso colocar mais sal. E esse aqui é credenza, é como se fosse um queijo cremoso leve. Ele não é aquele mais forte, digamos assim, mais intenso o sabor. É um queijo bem leve, como se fosse uma nata, só que é um queijo mole. Dá para comer ele assim também, né? Aqui tem uma casquinha, aí você fura, e aqui no meio é um queijo bem molinho. E é esse que eu misturo aqui para fazer o nosso queijinho maravilhoso que eu fazia no Brasil com nata.
Aí aqui eu vou misturar bem. E guardo na geladeira. E comemos com pão. Normalmente com pão, que é o que a gente mais gosta. Não coloco sal, né? Que nem eu falei, porque ele já é salgadinho, então sal tá na medida certa para o nosso paladar. Mas quem gosta de mais salgado, aí tem que colocar mais sal. E aquele que eu fazia quando eu morava no Brasil, que eu não encontrava esse tipo de queijo, é nata, um pote de nata, 1 litro de leite que você ferve ele e coloca suco de um limão e aí deixa ele talhar. Talhou, dessora, né? Escorre o soro e aí usa aquele leite talhado com nata, mistura assim, tempera a gosto, sal, quiser colocar algum outro temperinho, coloca também. Aí aqui tá pronto, aí eu guardo na geladeira. Eu só vou limpar as bordas aqui para que na hora de fechar não suje tudo a tampa. O sabor é maravilhoso. A credenza tem um pouquinho de acidez, mas é bem leve assim, não é um queijo forte. Sempre no vidro, eu nunca guardo em plástico, sempre em vidro, porque assim não, o plástico não tem poder de alteração do sabor do alimento. E aí vai para a geladeira. Vou enxaguar os mirtilos porque eu tenho que passar uma água nesses plásticos, porque eu não costumo jogar sujo assim no plástico, né? Que é onde a gente descarta, porque vai feder. E o plástico é recolhido uma vez só por semana. Então, pensa, agora no calor, deixar, por mais que eu deixe lá na garagem, eu não deixo aqui dentro de casa, mas fede, né? É leite, então ele vai azedar e vai começar a feder. Eu lavo tudo, não coloco nada sujo nas embalagens de descarto. Seja vidro, seja lata, o que for, eu lavo tudo. Aí eu vou colocar um pouquinho de açúcar, porque os mirtilos não são tão doces. Umas 2 colheres só de açúcar demerara. Baixa o fogo e aqui ele vai cozinhar. Eu vou colocar só um pouquinho de limão concentrado, porque limão é conservante, da mesma forma que o açúcar é conservante, né? Sabemos disso. E aí agora deixa cozinhar em fogo baixo, ele vai reduzir, vai ferver e vai virar geleia. Sem muito trabalho, é que nem morango. Deixa aqui cozinhando, tranquilo. Vem mexer de cada passo. Se subir aquela espuma, eu tiro um pouco. Mas aí vai fervendo aqui. E eu vou mostrando para vocês. Ó, a geleia, ela vai reduzindo, né? Os mirtilos vão soltando água. Tudo isso aqui é a água do mirtilo. Então, cada passo eu venho aqui e dou uma mexidinha. Quando eles estiverem totalmente murchos, aí essa espuminha eu tiro. Mas, por enquanto, ainda não, porque tem bastante mirtilo inteiro. Agora, eu vou cortar os pepinos para começar a fazer o processo do sunomono, né? Que eu vou fazer de pepino e de abobrinha. E aqui, para fazer o sunomono, eu peguei essa minha assadeira menor que eu tenho, esse meu suporte de mandolina, e aí eu vou escolher a minha faquinha que corta mais fino aqui. Eu encaixo aqui e travo, porque eu coloquei a parte plástica dessa minha mandolina na lava-louça e, é claro,
que o plástico encolheu. Aqui eu vou tirar só as pontinhas do pepino. É demoradinho para fazer essas coisas? É, mas eu vou ter coisas agridoce para, sei lá, 15, 20 dias. Aí aqui eu vou cortar o mais fino possível. Eu vou fazer esse processo que a pouquinho eu volto.